desculpa a demora, viu? Foi os problemas aqui Certo, tudo tranquilo, o importante é chegar. da internet, mas graças a Deus carregou. Pronto, vamos lá, já carregou o livro? Não, eu acho que vai carregar mais rápido, porque agora carregou tudo Ah, já. então tá certo. Era uma Pronto, tudo pessoa. certo. Boa aula aí, viu? Tá, obrigada, Marconi. Para você também. Até já, viu? Até, A aula até vai já. até 8h25, viu? Pronto, tá certo. Dá tempo, né? Só um momento, viu, gente? Eu vou carregar aqui o livro, mas acho que agora vai ser mais rápido. É porque tá demorando para carregar o Qual é a site. página, professor? Página 29. Certo? Quando vocês abrem na página. Se puder fazer na letra J, lembra que a gente parou na letra J? É sequência dos números naturais, página 29. Vou carregar aqui rapidinho. Professora, a gente vai fazer o que na letra J? O que devemos fazer para obter qualquer número da sequência dos números naturais? O que é que devemos fazer para a gente obter qualquer número natural? Ele está fazendo essa pergunta. Adicionar aos outros números. Isso, adicionar um a. Professora, o livro não está carregando, né? Adicionar os outros números. Está carregando, viu? Peraí, só um instantinho. Agora vai ser mais rápido, porque para entrar aqui, meu Deus do céu, passou quase. Peraí, viu? Letra J, viu? Pronto, agora vamos. Aí você já pode pegar o lápis grafite, o lápis tinta para botar a letra J, né? A data. Hoje é dia 12 de abril. Já está carregando, viu? O livro agora não vai demorar tanto como. Ai, A demorou página para 29, entrar. né? Página 29. Deixa eu colocar aqui no quadro. Mas sempre que a gente vai fazer a leitura digital, certo? Página 29. Hoje é 12, né? 12 de abril. Pronto. Vamos lá. Vai dar tempo a gente concluir essa parte, porque só tem outro lado. Aqui, pronto. Havendo disponíveis que participam. Já estão vendo, né, a tela do livro? Não. Certo. Vou só chegar na página, viu? Página 29. Que aqui a página é diferente, como eu te disse, vocês a página do livro digital. Chegou mesmo na página certa. Pronto, a gente tinha parado aqui, gente, ó. Isso que aconteceu hoje com o computador, demorou tanto. Ou foi a internet? Na letra J, ele diz assim, ó, o que devemos fazer para obter qualquer número da sequência dos números naturais? O que foi que a gente fez para obter aquelas sequências? A partir do zero, a gente adicionou uma unidade, não foi isso?
Então, vocês vão dizer, ó, adicionar 1 ao número que vem. Professora, eu Oi? coloquei aqui, eu já coloquei aqui na letra J adicionar uns outros números. Você pode botar assim, adicionar 1 ao número que vem depois. Porque essa pergunta aqui é um pouco mais composta, certo? Não está errada, mas está incompleta. Vamos completar? Adicionar 1 ao número que vem depois, ou. Aí vai completar agora, certo? Ou subtrair Rapidinho. certo. Na letra J, o que devemos fazer para obter qualquer Professora, número? Antoniel tá falando. Quem? Antoniel, professora, ele falou que se o celular dele descarregar é porque tá em 7%. Vou copiar isso, né, professora? Adicionar o número. Certo? No caderno. Letra J, da página 29, que é a atividade de classe, que faltou só a letra J daquele dia, não foi? Eu não escutei o que Antoniel falou. Eu não sei se ele digitou no chat. Antoniel. Viu, gente? Mas fazendo caderno. Quem tinha começado a fazer no livro pode continuar, mas o ideal é Eu que falei faça no. no livro, professora. Certo. Pronto, aí na letra J. Aí vocês vão botar assim, ó, adicionar 1 ao número que vem depois. Aqui ele bota de uma maneira muito extensa aqui no, né, na resposta do livro, mas eu vou adaptar, certo? Não, obrigada do jeito que ele está. Então, você bota assim a palavra adicionar 1 ao número que vem depois, né? Para a gente obter um número natural, qualquer um dos números naturais, a gente adiciona 1 ao número que vem depois. Ou, se eu também quiser saber o número que vem antes, aí você bota assim, ó. Ou subtrair 1 do número que vem antes. Ok, professora? Novamente, certo? Já começaram a botar, adicionar 1 ao número que vem depois. Sim. Professora, para copiar onde? No caderno. Não, quer Quem, dizer, em que parte desse livro que a senhora mandou aí? na letra J, debaixo da Ah, pergunta, tá, certo. né? Adicionar um número, adicionar 1 ao número que vem. Adicionar 1 ao número que vem depois. Ou subtrair 1 do número que vem antes. E se a gente tiver alguns números, 9, e eu quiser saber o que vem antes, é só subtrair um número, né? Então, a gente pode adicionar uma unidade ao número que vem depois, ou subtrair uma unidade do número que vem antes. E aqui ele botou um pouquinho maior a resposta, viu, gente? Aí eu espero vocês copiarem. A gente tem tempo ainda, apesar de ter atrasado aqui, mas é mais tranquilo o outro lado. Eu já fiz, já, professora. Já? Muito bem. Certo. Mas deu para entender como é que a gente encontra o número natural? A gente viu os números naturais, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Aquelas reticências para dizer que é infinito. Aqui tem, né? Aqui embaixo. Tem o símbolo dos naturais, que é o N, esse N maiúsculo. Aí aqui ele abriu os chaves, é o símbolo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tem os outros, né? Então, como é que a gente faz para obter qualquer número? Eu posso adicionar 1 ao número que vem depois, no caso 6 aqui, ó. Se eu adicionar 1, aí fica 7. Se eu adicionar 1 ao 7, fica 8. Ou eu posso subtrair uma unidade, né? Se eu subtrair uma unidade do 6, fica 5, e do 5 fica 4. E por aí continua.
Conseguiram responder a letra J? Adicionar um ao número ou subtrair um do número. Sim, professora. Pronto, muito bem, gente. Sim, aí eu vou ler aqui. Professora, eu acordei com tanto frio que nem me deu vontade. Eu também tô com frio desde ontem, tá? Toda agasalhada. Eu tô até com um lençol aqui atrás da cadeira, porque foi um frio hoje de manhã. Eu já fiz isso também, já tô nem só na cadeira, não. Ontem foi um dia todinho, não foi assim? Não É bom foi. Eu ajudar, acordei sim. mais o ventilador no forte, eu acordei com frio, eu fiquei esperando da hora lá deitada no sofá, fiquei assim, com Aham. lençol. É. Aí agora, gente, ó, eu tenho esse quadrinho roxo, onde a gente terminou a letra J, aí tem um parágrafo aqui, certo? Eu vou ler esse parágrafo aqui, mas eu acho que eu até já falei, mas eu vou ler novamente. Como todo número natural tem um sucessor, a sequência dos números naturais é infinita. Né? Eu já tinha falado que essa reticência, ó, isso é representado nas reticências. A reticência significa que os números naturais são infinitos. Então, tem mais números depois do 6, né? Como a gente sabe. Tem infinitos números. Se a gente for contar, ele não vai terminar nunca. Aqui ele só colocou alguns, tá certo? Aí no outro parágrafo diz assim, ó. Podemos definir um conjunto formado por todos os números dessa sequência como o conjunto dos números naturais, que representamos assim. Então, representando o conjunto dos números naturais pela letra N maiúscula, aí vem o símbolo de igual, coloca as chaves, abre chaves e fecha chaves, e bota alguns números naturais, começando do zero, tá certo? Tudo que vimos aqui nesse exercício, né, que tem um temazinho explorar e descobrir, foi sobre a sequência dos números naturais. Deu para entender? Vimos, conhecemos números naturais, que a gente adiciona uma unidade ao número, aí encontramos o próximo. Se a gente quiser saber o que vem antes, aí subtrai uma unidade, encontramos o anterior. Vimos também que deixa eu lembrar aqui, você tem essas partes de adicionar, a questão do sucessor, é um número que vem imediatamente depois dele. Ou seja, só a gente acrescentar uma unidade. O antecessor é o número que vem imediatamente antes dele. Pronto, isso aqui resume essa parte de sequência de números naturais. Agora a gente vai ver, ó, aqui no finalzinho da página 29, a reta numerada. Certo? É simples também, é só você imaginar uma régua simples que temos em casa. Certo? Então, nessa reta, a gente chama de reta numerada aqui em matemática. Né? Na prática, a gente usa a régua. Então, na reta numerada, a gente tem uma origem. Essa origem aqui é o zero, certo? A origem é onde é que começa os números naturais, é o zero. Aí aqui ele adotou um sentido, o sentido é para a direita, ó. Pode ver a setinha aqui, ó. O sentido é para a direita. Aí ele diz aqui, um sentido e uma unidade podem representar cada número natural por um ponto na reta. Então, uma unidade aqui, se a gente for comparar com a régua, aqui seria 1 centímetro. Né? Aí depois, aqui 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí continua, certo? Sucessivamente. Não significa que vai até o 10, né? Tem o 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente chama esse desenho aqui como reta numerada. Ela está numerada desde a origem, que é o zero, até outros números naturais. E cada número é representado por um pontinho. Aqui ele não botou o ponto, mas tem reta que já vem um pontinho aqui. O número 1, número 2, ele colocou um tracinho, tá certo?
Alguma dúvida na reta numérica? Professora, é para copiar? Não, Quem não, tem não um precisa. livro é para Então não copiar. tenho, não. Não tem não. Ela disse que não tem um livro, Não. não, professora. Se puder desenhar só a retinha, né? Você E os bota números? reta Professora, é numerada. para copiar. Não, Então eu que não coloco o nome reta numérica e a reta e os números. é bem fácil, né? Bota Tá o zero, certo. como se fosse sua régua. Eu não sei, eu tenho uma régua aqui, mas acho que eu deixei lá dentro. É semelhante à régua que a gente utiliza, né? Quando a gente vai fazer um desenho geométrico ou alguma tabela. Então, resumindo tudo que a gente estudamos, ó, o conjunto dos naturais é representado pela letra N, tem o símbolo N. É o que significa que dentro desse N tem os números naturais, que começa do zero. Certo? A reticência quer dizer que é uma sequência infinita. Aí na reta numerada tem a origem, que é o zero, e ele marcou uma unidade. Aí 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode pular os números, né? 11, 12. Aí a setinha a gente coloca para a direita. A setinha significa que é infinito, que continua, né? Os números, mas que aqui a gente só representou até o número 10. Certo? Pronto, e agora vamos para a próxima página? Só um minuto, professora, eu tô copiando. Certo. Aí não precisa copiar, desculpa, copiar essas duas frases, não, é só desenhar a reta mesmo. A reta não é nada. Depois a gente vai para a próxima página, que é a página 30. Rapaz, a gente tem que responder essas perguntinhas, professora. Não, na página 30 não tem pergunta, não. Essa eu vou prestar atenção, né? Só preste atenção na explicação, certo? Ok. A explicação vai ajudar vocês a fazer a atividade de casa, que é sobre exatamente isso que a gente está estudando. Certo? Professora, sabe a atividade da página Pronto. 57 do livro Fino? Só falta o resto para fazer, para mandar. Tá certo, muito bem. É a Porque última tem mais página. Mandar tempo. hoje, professora, minha tarefa. Ok, vamos fazendo aos pouquinhos, que é Eu uma ainda reunião. não tenho os livros. Aí, vamos fazendo aos pouquinhos, né? Porque abre o livro tem coisas que é pouca, né? Aí lá já tem mais, é só exercício no caderno de atividade. Hoje, viu, E, professora? e a gente com uma revisão do que vimos até agora, né? A gente vai terminar o capítulo 1 agora, daqui a pouco. Pronto, vamos para a página 30. É, Rabina, foi a Rabina que estava copiando, que eu não vi aqui no. Deixa eu voltar aqui. Pode ir, professora, já terminei. Tá certo. Então, a gente vai para a página 30 agora, certo? Olha. Na página 30, a gente vai observar a ordem dos números naturais. Certo? É outro tópicozinho fácil também, que eu acho que vocês já viram, mas aqui a gente revê novamente. Olha, a ordem dos números naturais. Aí eu vou explicar. Certo? Vou ler aqui o parágrafo e vou explicar o que é que significa. À medida que avançamos na sequência dos números naturais, ou caminhamos para a direita na reta numerada, o valor dos números vai aumentando. Não é verdade, gente? Quanto mais à direita a gente caminhar, assim, entre aspas, né? Eu estou caminhando entre aspas, porque no caso a gente está lá indo para o lado direito da reta numerada. Aí ele diz que vai aumentando esses valores, e é verdade, né? A gente vê que aumenta.
Então, nesse caso, quando ele falar em ordem ou comparação dos números inteiros, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó. É maior do que, certo? É maior do que. Aí você lembra o seguinte, ó. A abertura é para o lado do número maior. E o outro símbolo é menor do que é o vérticezinho, é para o lado do número menor. E tem o outro terceiro símbolo que é igual a. Então, aqui a gente vai aprender a usar esses três símbolos, tá certo? É maior do que. Aí eu sempre brinco um pouquinho com o pessoal, mas eles acham até legal, porque fica mais fácil de lembrar. A boquinha do jacaré, ó, chama da boca do jacaré aqui, que é a abertura desse símbolo é maior do que. É sempre para o lado do número maior. E o vérticezinho é para o lado do número menor, para você não se confundir na hora de colocar o símbolo, tá certo? Então, quando falar ordem dos números naturais ou comparação, aí a gente vai lembrar desses três símbolos aqui. Aí é importante que você saber o símbolo e a leitura do símbolo é maior do que, é menor do que e é igual a. Certo? Vamos ver isso na reta. Aí, para a Ravena que está escrevendo algumas coisas, só precisa escrever alguns exemplos, viu, Ravena? E o pessoal, Certo, professora. é só esses exemplos que tem um pontinho roxo. Não precisa, Tá bom. tá bom? Aí, na mesma reta que você escreveu anteriormente, não precisa fazer outra. Você só acrescenta embaixo dela. Tá bom. Tá bom? Para facilitar, né? Para não ter escrevendo tanto. Então, aqui a gente vai comparar 8 com 9, gente. Olha só. Quem é maior, 8 ou 9? Agora ficou fácil, né? 9. Isso, muito bem. O 9 é maior. Então, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó. É maior do que? Agora, cuidado. A abertura, como eu digo, a boquinha do jacaré é para o lado do número maior. Tá certo? Então, a abertura é para o lado do 9. Que nem sempre a gente vai usar nessa posição que está aqui mostrando. E o vérticezinho do símbolo, a gente usa para o lado do 8, para não confundir essa questão de maior ou menor. A gente sabe que o número maior é 9. Mas para não colocar o símbolo contrário, aí você já lembra. A abertura para o lado do número maior e o vértice para o lado do número menor, tá certo? Então, aqui 8 é menor do que 9. A gente lê da esquerda para a direita. Aí vamos ver esse próximo pontinho roxo. Tem 10 e tem o número 6. Ó. O maior é o 10, na verdade, porque ele está mais à direita do 6. Então, a gente vai botar a abertura para o lado do número maior, que é 10. É só isso. Você coloca o símbolo aqui, é maior do que. E para o lado do 6 fica o vérticezinho pequenininho. Tem alguma dúvida até agora na comparação entre números? É só para você dizer quem é maior e quem é... Tá tranquilo, não é? Aqui embaixo ele falou a observação, mas eu já vi, né? Eu, por exemplo, como se fosse a Oi? boca de um jacaré. Aí o jacaré se atrai mais pela presa maior. Pode pensar assim também. Fica até divertido e mais fácil, né? É. Agora vamos ver outros exemplos. Ó, os outros exemplos estão aqui embaixo, que tá o pontinho roxo. Ele botou números maiores que existe na reta, mas aqui não está aparecendo, né? Porque senão ia ficar muito grande a reta. Aí ele botou aqui só até o 10. Mas a gente sabe que na sequência dos naturais existem números maiores e os próximos números aqui. Então vamos comparar aqui, ó. 325 e 305. O maior é 325. Aí é só botar o símbolo e abertura, ou se não... Tem que botar o maior então menor, Você bota o símbolo do jeito que está aqui, maior do que, certo? Para o número maior que é 325, certo? certo? Se tiver dúvida no símbolo, vocês perguntam, porque às vezes confunde, né? Tem muita gente que confunde. Mas como eu falei, já essas duas dicas, ó, a abertura maior do símbolo é para o número maior.
mesmo que não esteja na posição do que ele falou aqui, é maior do que, não é obrigado a o maior sempre à esquerda, né? A gente já viu aqui que, por exemplo, esse segundo exemplo aqui do pontinho roxinho, de baixo não tem, veja outros exemplos. O maior está à direita, então a gente não vai colocar o símbolo lá de cima maior, a gente vai colocar a abertura do símbolo, do lado do número maior, né? Então, entre 240 e 251, o maior é 251, tá certo, né? Aí você bota a abertura para o número 251. E o menor número é 240. Aí vamos para os próximos. Aqui é só para a gente ver a ordem ou comparar números, né? Quem é menor, quem é maior. Se tiver números iguais, aqui não botou nenhum exemplo, não foi? Estão observando? Se colocar 10 e 10, aí você bota o símbolo de igual. 10 é igual a 10. Mas aqui ele não botou nenhum número não igual. Aí vamos para o próximo número aqui, gente. 1001. 1001 e 101. Quem é maior? Entre 1001 1001. Isso, muito bem. 1001 é maior. É só colocar a abertura do símbolo para o lado esquerdo. Aí o último exemplo aqui, 34 e 43. O maior vai ser 43. É só botar a abertura para o lado 43. Tá vendo que nem sempre a gente vai usar nessa posição, depende dos números em que vier, né? Aqui é só a leitura, é maior do que e é menor do que. E o outro símbolo é igual a. Mas dependendo da posição do número, se ele estiver à direita, o número maior estiver à direita, a abertura, a boquinha do jacaré vai para o lado direito, tá certo? E o vérticezinho vai para o lado menor. Fica bem fácil de lembrar. Deu para entender a ordem dos números naturais? Sim, professora. Certo, ok. Não. Aí agora a gente vai para números. Eu vou só avançar um pouquinho Você aqui, quer certo? falar não? Oi? Nada não, professora. Certo. Olha, a gente vai aqui ver números naturais consecutivos, né? Vamos ver o que significa naturais consecutivos. É simples também, certo, gente? Bom, eu vou ler aqui a definição e vou explicar os exemplos, tá certo? Nos exemplos aqui aprendemos, né? Mas a gente não pode deixar de ver a teoria aqui, né? A definição. E matemática é assim, tem a... Professora, Oi? posso ir no banheiro? Pode. Pode ir, vá. Eu vou ler a definição dos números naturais. Então, diz assim, ó, nesse parágrafo aqui. Dois ou mais números naturais que se seguem, ou seja, um vem imediatamente após o outro na sequência dos números naturais, são chamados de números consecutivos, certo? Vamos ver os exemplos para a gente entender isso melhor? Primeiro exemplo aqui do pontinho roxo. 10 É para copiar, professora? Só os exemplos. Agora você copia assim, ó. Tá. O título aqui, números naturais consecutivos, para vocês entenderem, né? Que a gente está em outro tópicozinho, números naturais consecutivos e apenas os exemplos. Que aí quando você for dar uma estudada, aí tá, né? Tá mais fácil. E o pessoal que está comigo vai só acompanhando aqui. Só, e para não ficar tanta coisa para você copiar. Depois, quando tiver o livro, vai Cheguei, melhorar, né? professora. É. Sim, gente, aí tem um exemplo aqui, ó, 10 e 11. Esse número 11, ele segue depois do 10. Então, eles são consecutivos. São dois números consecutivos, porque eles estão na sequência. Um vem após o outro. Ó, dois ou mais números naturais que seguem, um vem imediatamente após o outro, eles são chamados de números consecutivos. Deu para entender? Ó? Por exemplo, se eu tiver 10 e 12, eles não são consecutivos, certo, gente? 10 e 12 não são consecutivos porque eles não estão na sequência, né? Tem que estar na ordem. 10, 11 e 12. Aí sim seria consecutivo. Não pode pular um número para ser consecutivo.
Vamos ver outro exemplo aqui, ó. O segundo exemplozinho de números naturais consecutivos. Aqui ele dá 3. Pode ser quantidades que ele quiser, tá certo? Tem que ser a partir de 2. Porque se tiver só um número, não tem como a gente saber se é consecutivo, né? 5, 6 e 7 são 3 números naturais consecutivos. Por quê, ó? 6 vem após o 5 e 7 vem após o 6. São números, ó, que se seguem. Um número imediatamente após o outro. Próximo exemplo. E último dessa questão de números naturais. 2012, 2013, 2014 e 2015. São 4 números consecutivos, ó, porque eles estão na ordem, né? Na sequência. Aqui, ó. Um segue após o outro. Depois de 2012 vem 2013, depois de 2013 vem 2014, e depois de 2014 vem 2015. Professora, é fácil. É fácil, né? É. Apesar de ser vários detalhes, mas a gente vê que está sendo fácil, né? Ainda bem. Depois que terminar esse capítulo, aí vai começar o capítulo sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí vocês vão ver que o negócio é bom mesmo. Em matemática. Quando a matemática, quando você aprende e entende, né? Quando você entende, você começa a gostar e aprende a fazer, né? Os exercícios, você aprende fazendo os exercícios. Aí você fica mais empolgado. E essas 4 operações a gente usa muito no dia a dia. Vocês vão ver como vai ser legal no próximo capítulo. Esse capítulo também foi bastante interessante, né? Porque a gente viu os números romanos, tinha os egípcios, mas como eu falei, a gente não usa os egípcios, né? A gente só viu em termos de curiosidade, já que o livro coloca. Aí a gente viu os números romanos, depois vimos os nossos números, que se chama decimais ou indo-arábicos, que agora a gente chama de naturais, né? Aí vimos o sistema... Só relembrar um pouquinho. Já terminei isso aqui. A gente viu o sistema de numeração decimal, a ordens e classe, né? A cada 3 números a gente tem uma classe. As ordens dos números, você conta da direita para a esquerda. Onde a gente usa os números naturais? A gente viu também. Usa arredondamento, a gente já viu um monte de coisa, né? Pronto, aí agora a gente vai, ó. Deu para entender o que é números naturais consecutivos? Eles são um que vem imediatamente após o outro, na sequência, certo? Não pode pular. Por exemplo, se for... Esse ano é 2021, né? A gente está no ano 2021. Aí se eu disser 2021 e 2023, então não são números consecutivos, porque não está na sequência, né? Depois desse ano, vem 2022. 2021 e 2022 são números consecutivos. Mas se eu pular, deixar de escrever um número que não está na ordem, na sequência, então ele não é consecutivo, tá bom? Pronto, então a gente vê esses 3 conjuntinhos aqui de exemplos. Agora a gente vai... Professora, só um minuto, tá? Porque eu ainda estava copiando. Tá certo, eu não vou tirar não, tá aqui, ó. Eu estava na parte dos 5, 6 e 7, mas já estou terminando essa parte. Certo. Olha. Não sei se vai dar tempo hoje, mas eu ia fazer tipo um caça-números. Mas a gente faz assim. Hoje a gente conclui essa página que... Não vai responder não, né, professora? Oi? Não é para responder não, né? Não. Aqui é só o conteúdo mesmo, certo? Só aquele que foi de classe. Aí, como se diz? Acho que não vai dar tempo hoje, mas hoje a gente termina essa parte aqui, né, do capítulo 1. É quando for na sexta, a gente faz além das atividades de casa, tem algo bem legal aqui, para a gente se divertir um pouquinho com a matemática, que se chama caça-números. Em português não tem caça-palavras, né? Aí aqui a gente vai ter eu acho que hoje não, se não der tempo hoje, a gente faz na sexta, tá certo? Um caça-números.
que está aqui na página 37 do livro de vocês. Mas esse aqui não vai ser para casa, não. Depois a gente faz isso, certo? Vamos continuar aqui. Pronto, a gente vai continuar. Aqui ainda na página 30, a gente vai ver agora algumas sequências formadas por números naturais, tá certo? Então, a gente vai ver o que é número par, o que é número ímpar. Pronto, só essas duas coisas agora. Só falta ver isso. Tá bom assim? Então, vamos lá, ó. A gente vai conhecer uma sequência dos números pares. Aqui só são os primeiros, mas tem infinitos, tá bom? Ó, então, aqui, o tópicozinho agora é sequências formadas por números naturais. Aí, na letra A, tem sequência dos números pares. Olha, então, o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você vai somando de 2 em 2. 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 2, 22. O próximo seria quanto, gente? 22 mais 2. Qual é o próximo número? Par. 22 mais 2 seria 24. Certo? Depois de 24, qual seria o próximo número par? 24 mais 2. E assim por diante, tá certo? 6. No caso que a Bênia está copiando, só precisa escrever essa letra A. Terminei, professora. Certo. Tudo bem. Só essa letra A. Tem Viu? mais alguma coisa para copiar? Essa parte aqui, ó, sequência dos números pares. Só aqui, só essa linha mesmo, só essa primeira. Certo. Aqui embaixo não precisa não, porque aqui é só um complemento, que eu vou explicar, tá certo? Então, como eu estava falando, gente, olha, os números naturais são aqueles que vimos ainda agora, né? Ó, né? Aí no livro que você está com amarelo, né? Esse amarelozinho mais queimado, não é amarelo, né? Essa tabelinha aqui, ele coloca os números naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí coloca a reticência e diz que é N. Esse N aqui é uma letra, mas que representa um número, tá certo? Ele está dizendo que aqui são outros números. Por exemplo, o próximo número aqui seria 12, 13, 14, 15. Aí, para ele não fazer todos os números, porque aqui é infinito, ia cansar muito para fazer, e não ia chegar nunca no final. Não tem fim, né? Os números naturais. Aí, ele colocou o N, tá dando para entender essa tabelinha? Aí, o que é que ele fez aqui embaixo dos números naturais na tabelinha? Ele colocou números pares. Ou seja, os números que vão de 2 em 2, começando do 0, tá certo? Então, o 0 é um número par. Aí depois, 0 mais 2, 2. 2 é um número par. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, os números pares aqui dessa tabela estão sendo somados de 2 em 2. Tá dando para entender? Na primeira linha da tabela são os números naturais. Na segunda linha são os Pronto, números... professora. Copiou mais alguma coisa? Não, só quando chegar aqui na letra B, certo? Isso aqui não precisa não, essas tabelinhas não, viu? Porque aqui está repetindo tudo que já tem Então aqui. tá certo. Certo? É só prestar atenção agora. Aí, aqui nessa tabelinha, ele coloca os números pares novamente. Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí, o que é que ele fez, gente? Ele fez algo simples. Dos números naturais, ele circulou os números pares aqui, ó. Ele circulou 2 e 4, 7 e 14, 10 e 20. Aí, o que é que isso quer dizer? Que ele está circulando os números que tem um dobro embaixo. Está entendendo? Ele circulou alguns números. Então, eu vou ler aqui, ó. A cada número natural corresponde um único número par. A cada número natural corresponde um único número par. Ou seja, cada número par é dado em função de determinado número natural. Então, por exemplo, aqui, ó,
Ele circulou alguns exemplos, mas todos eles têm a mesma ideia. Por exemplo, vamos pegar um que não esteja circulado, o 10. O 10, o 10 é o dobro de 5, né? O 10 é o dobro de 5. Se eu fazer 5 mais 5 dá 10. Então, nesse caso aqui, o 10 é o número par. Certo? É só isso que ele está querendo dizer com esses números circulares, que cada número natural corresponde a um número par, ou seja, ao dobro. Por isso que ele colocou esse 2n aqui. Se o número for 13, se o n fosse 13 aqui, em vez dessa letra n fosse 13. Então, o dobro de 13 é 26. Então, o número par é representado por 2n. E um número natural apenas por n. Aqui em termos de letra, porque uma letra em matemática significa um número que a gente não conhece, tá certo? Mas em termos de você saber o que é número par, é uma soma de dois em dois números, começando do zero, né? Quando você vai somando de dois em dois números, fazendo... Aí você tem os números pares. Então, é só isso. Resumir aqui o que ele está colocando, viu? Aqui eu já falei, né? O que está circulado aqui é 2 e 4. Então, para encontrar o 4, ele fez o dobro de 2. Para encontrar 14, ele fez o dobro de 7. Para encontrar 20, ele fez o dobro de 10. Então, ele chegou à conclusão que para encontrar qualquer número par, a gente faz o dobro do número. Tá certo? Se eu quiser... Professora, a senhora pode falar de novo? Posso. Todos esses números que ele circulou aqui, até os que não estão circulados também, porque ele só quis pegar esses 3 exemplos. Ele fez o seguinte, ó. Ele pegou o número natural 2, que é o número de cima, e multiplicou por 2, ó. O dobro. Quando a gente multiplica por 2, a gente chama de dobro. Então, 2, que é o número natural, multiplicado por 2, que se chama dobro, a gente tem 4. Então, o número natural é 2 e o 4 é o número par. Aí Então a gente multiplica por 2 para saber se o número é par. Por exemplo, Então, todos esses números a gente multiplica por 2 para dar o resultado. Para dar o resultado, e esse resultado se chama número par. Porque aqui só tem alguns números pares, né? Nessa sequência aqui a gente só tem alguns números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? Só tem até o 22. Professora, então a gente vai Oi. multiplicar. Então se a gente for multiplicar, vocês estão na sequência dos números pares ou ímpares? Não, Ímpares, né? a gente tá vendo os pares. Então, A gente vai ver então a gente vai multiplicar 11 vezes 5. 11 vezes... Não, para saber o par, a gente multiplica... Já está no... Peraí que a gente vai chegar nos ímpares, certo? Se eu multiplicar 5 vezes 2, eu tenho um número par. Toda vez que você quiser encontrar um número par, você multiplica por 2. Por isso que ele está botando aqui 2. Professora, precisa copiar os números pares para caso a senhora pergunte na prova? Só essa sequência aqui, que da letra A. Só essa sequência. Certo, obrigada. Vou copiar. Pronto. Certo? Então, para saber se um número é par, por exemplo, se eu tenho o número 15, aí não tem nenhum número que é multiplicado por 2 dê 15. O número que dá 15 é 3 vezes 5, então o 15 não é par, né? Estão entendendo? Para saber se o número é par, ele tem que ter sido multiplicado por 2. Por isso que ele colocou aqui, gente, ó, nesses exemplos. 14 é par porque foi multiplicado por 2, ó. 2 vezes 7, 14. 20 é par porque foi multiplicado por 2, o 10. 2 vezes 10, 20. Então, aqui ele destacou, ele circulou 3 números em que o dobro desse número foi multiplicado e deu o resultado como número par. Então, a gente tem embaixo aqui vários números pares. Até o 22 ele botou, né? Quem seria o próximo? Você poderia somar com 2, 22 mais 2 dá 24, 24 mais 2 é 26. Aí você encontraria os próximos pares. Ou se ele der um número, você multiplica por 2, que é a mesma coisa de ter 2n. Aí você tem os números pares, tá certo? Agora os ímpares é totalmente diferente.
Então, se a gente quer os números pares, a gente multiplica por 2. Multiplica por 2 ou soma com 2. Se você já tiver a sequência dos pares, veja bem, certo? Se eu tenho já embaixo a sequência dos pares aqui, e eu quiser saber os próximos, eu somo com 2. Agora, se você não tiver os números pares, tiver os números naturais, 0, 1, 2, 3, aí eu quiser saber os pares, aí sim eu multiplico por 2. São duas coisas diferentes. Se eu tiver os números naturais e quiser saber os pares, eu multiplico por 2. E tem até uma formulazinha aqui, ó, 2n. Né? N é natural e 2 é o dobro de n. Aí eu tenho o número par. Ele botou até uma setinha aqui, ó. Agora, se eu tiver já os pares como sequência e quiser saber os próximos, aí eu somo com 2. Deu para entender a diferença? Professora, eu posso ir copiando a sequência dos números ímpares? Pode, que eu vou começar agora. E as números ímpares, professora? Oi? Já terminou os pares, né? Que é essa As daqui. números ímpares. Pronto, agora vamos para os ímpares. Pode escrever dos ímpares. Aí eu vou explicando, tá certo? Porque tá já terminando a aula. Professora, já faz uma hora que a gente está na aula, eu nem percebi. Não é? Ainda bem, né? Eu Não, nem porque às percebi. vezes... Olha, eu vou explicar os ímpares e vou colocar a atividade de casa, tá bom? Aí quando for na sexta a gente faz o caça-números, porque hoje não dá tempo. Na sexta-feira a gente faz o caça-números. Sim, a E os sequência dos dos ímpares, professora, como é que funciona? o dos ímpares Aí funciona vai multiplicar por 3. Ó, os ímpares funciona assim, ó. Primeiro ele coloca aqui uns exemplos dos ímpares, tá certo? Então, o que é importante para vocês aprenderem? Pelo menos, vocês têm que aprender os primeiros ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Vocês aprendendo esse, vocês conseguem formar qualquer número dos outros ímpares. Aí eu vou explicar por quê, já já, certo? Os pares, deixa eu só lembrar aqui os pares. Você só precisa memorizar os primeiros pares, que é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Até 10. Você, sabendo esses daqui, esses primeiros, você consegue formar outros pares, que é só ir somando de 2 em 2. Certo? Então, vamos voltar para os ímpares. Aí, vamos supor, lembrando, gente, se 0 é par, então 0 não pode ser ímpar, tá certo? Os ímpares começam do 1. Que bem. Muito bem. Pronto. Agora é só se concentrar aqui, tá certo, todo mundo? A gente está finalizando. Os números ímpares a gente multiplica por 3. Não, não. Muita gente pensa assim, né? Mas aí eu vou explicar o que a gente vai fazer. Certo? Os ímpares são esses daqui: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Se você observar os ímpares aqui, de forma intuitiva ou natural, você pensa assim, ó, um é ímpar. Aí depois de um viria o 2, mas o 2 é par, né? Então, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, é alternando. Quando você vai alternando, você tem os números ímpares. Não tem a ver com dobro, não, tá certo? Como a gente viu no caso dos pares, que de 2 em 2 vai formando os pares, né? Então, vamos ver agora aqui no... Estou já terminando. Aqui nessa tabelinha amarela, ele bota os números naturais, ó, os números que a gente viu ainda agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Aí botou reticência e colocou um N. Esse N significa que são outros números que vai vir após o 11. 12, 13, 14. Aí, para generalizar, ele colocou o N, né? Tá entendendo? Esse N significa um número, mas que está desconhecido, porque aqui ele não caberia todos os números naturais. E embaixo dos naturais existem os ímpares. Aí vamos ver, para a gente não ver todos, né? A gente vai ver 3 exemplos do que ele circulou, e com esses exemplos a gente vai entender como é que formam os números ímpares. Então, por exemplo, gente, o 0. O 0 é um número natural, certo? Vamos se concentrar bem aqui nesse finalzinho. O 0 é um número natural, mas se eu quiser saber o número ímpar,
através de natural, o que é que eu devo fazer? Eu devo multiplicar por 2. Veja bem, aqui embaixo ele está botando na setinha, ó. 2 vezes zero, eu multiplico o número natural zero por 2 e somo com uma unidade. Isso aqui significa que eu devo encontrar outros números ímpares. Então, por exemplo, ó, 2 vezes zero. Qualquer número vezes zero dá zero, tá certo? 2 vezes zero dá zero, mais um dá 1. Então, ele está dizendo aqui, ó, quando quando eu tiver um número natural, no caso zero, está circulado aqui, para eu encontrar o ímpar, eu devo multiplicar por 2 e somar com 1 depois. Aí eu encontro o ímpar, que é 1. 1 é o primeiro. Vamos ver mais Então é um. mais e menos, né, professora, que a gente tem que somar? Oi? Pergunta ela lá primeiro. Porque eu não escutei. Pergunta, Não, irmã. pode falar, Ravena. Fala tudo, depois eu falo. Professora, eu estava perguntando que é assim, né? Olha, que quando a gente pega um número, aí a gente tem que subtrair e diminuir, né, pelo valor. Não, quando você pega um número natural, vamos para esse exemplo aqui, o 5, está circulado aqui. Eu pego o 5 é natural, certo? Não é ímpar, não, para vocês não confundirem. Aqui, né, essa linha de cima da tabela é os naturais. Os naturais têm toda a sequência, né? Aí, se eu quiser saber o número natural que corresponde ao 5, aí eu vou fazer a seguinte maneira. Vejam bem, viu, gente? Não vai subtrair, não. Você vai multiplicar por 2. 2 vezes 5 dá quanto? O dobro de 5. Depois a gente vai trabalhar com a tabuada, certo? 2 vezes 5 dá 10, né? Aí você vai somar com 1. 10 mais 1 dá 11. Então, quando eu tiver um número natural, qualquer número Professor, natural... então, Oi. quando a gente for querer mais números ímpares, a gente tem que multiplicar por zero e depois adicionar um. A gente, no caso, não multiplica... Nesse exemplo, a gente multiplicou por zero porque o número natural era zero. Mas sempre iremos multiplicar por 2 e somar com 1 para encontrar o número ímpar. Como tem aqui, gente, ó. Aqui ele bota a formulazinha, ó. Para você encontrar, veja bem, viu? N é um número natural. Se eu multiplicar por 2, ó, 2 vezes N, e somar com 1 depois, eu encontro meu número ímpar. Então, a fórmula do número ímpar é bem parecida com a do par. A diferença é que eu acrescento uma unidade. Deu para entender? Vamos ver mais um exemplo? O número 10 é um número natural, para vocês não confundirem. 10 é natural. Vamos supor que eu queira saber que número é ímpar que corresponde ao número natural. Você multiplica o 2 pelo 10, sempre multiplica por 2, certo? Não vai subtrair, não. 2 vezes 10 dá 20, mais 1, que é da formulazinha de número ímpar, 20 mais 1 dá 21. Então, o número ímpar que corresponde ao 10 é o 21. Aí você pode depois testar em casa. Se eu quiser saber do 2 aqui, o 2 é o natural. 2 vezes 2 dá 4. E eu somar com 1, aí vai dar 5. Então, os números ímpares, você usa essa formulazinha aqui, ó. O dobro de um número mais 1. E o número par não, é só o dobro de um número. E professora, como a gente vai saber 2 multiplicando 2 por n mais 1? Não, aqui só é uma forma genérica, tá certo? Mas esse N, ele dá na questão. Ele diz assim, por exemplo, o número 9. O 9 está aqui, né? Pronto, o número 9. O número 9 é um número natural. Aí, se eu quiser saber se ele é par ou ímpar, você faz isso aqui que eu estou explicando. Você multiplica o 9 por 2, ó, 2 vezes 9 dá 18. E soma com 1. 2 vezes 9 é 18. Com mais 1 dá 19. Então, ele vira um número ímpar. Toda vez que você multiplicar por 2 e somar com 1, forma um número ímpar. Se for só o dobro do número, ele é um número par. Tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Você memoriza os primeiros ímpares,
1, 3, 5, 7, 9. Só para ter uma ideia. E os primeiros pares tinham de microfone. Ah, não, Viu, gente? Professora, tem um exemplo aqui embaixo dos números, que é da mesma maneira. Aqui o 2n mais 1 representa um número ímpar qualquer Isso. para ele natural. É exatamente isso que eu expliquei. Eu não estou lendo isso aqui porque acaba atrapalhando, certo? Mas você olha só para aqui, ó. Ele diz, da mesma maneira que o 2n mais 1 representa um ímpar qualquer, para n natural. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que depois que a gente viu esses exemplos aqui circulados, e até outros que ele não circulou, que você utiliza essa ideia de multiplicar o número por 2, sempre o dobro, e somar com 1, você acha um número ímpar. Então, o número ímpar ele é representado por 2n mais 1. É o dobro do número que ele der, mais 1, representa o número ímpar. O número par, ele só é representado pelo dobro do número, 2n. Tá certo? Então, em casa, vocês vão dar uma lidinha aqui nesses números ímpares e nos pares e nos ímpares. E observar isso aqui que eu expliquei. O dobro de um número, a gente encontra no número par, através dos naturais. Isso que tem aqui embaixo. Aí você pode testar em casa. Por exemplo, se você pegar o 8, que é natural aqui, o 8 é natural. Se eu quiser descobrir o número ímpar, você multiplica por 2, 2 vezes 8 dá 16, somado com 1 dá 17. Aí eu acho um ímpar correspondente ao 8 natural. Deu para entender? Agora, gente, a tarefa de casa. Olha, a tarefa de casa vai ser essa página. Anotem a tarefa de casa. Página 31, 32 e 33. Tem muita coisa, viu? Mas é o seguinte. Página 31 é para você. 31, 32 e 33. Essas outras páginas que eu disse até a 33 é para você revisar todo o capítulo 1, tá certo? Que você revisando, já está estudando para a prova de mestrado. Uma tarefa, professora. Oi? Não é tarefa? É, tarefa de casa, certo? Atividade de casa, página 31. É que esse assunto vai cair na prova, Eloá. Vai até o assunto de hoje, página 31, 32 e 33. Aí veja bem, ó, gente. A página 31 é referente ao assunto de hoje, que vimos na aula de hoje, certo? Vocês vão praticar a aula de hoje. A página 32 e 33 é uma revisão que o livro faz, ó, bem legal, uma revisão dos conhecimentos do capítulo 1 todo. A página 31, 32, 33, né, professora? De casa, tá certo? Aí façam a atividade de casa, porque aí já estão estudando para avaliação bimestral, tá bom assim? Pronto, eu vou tirar aqui. Já ao final da aula, pode ir. Agora nós temos a aula do 7